Meu nome é Camille e hoje eu vou apresentar um artigo que saiu esse ano na Sports Medicine, que é uma revisão sistemática com meta-análise, que se chama Relação entre Biomecânica de Corrida e Economia de Corrida, uma revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais. Bom, esse artigo é de um grupo de pesquisadores lá da Holanda e eles publicam muito sobre corrida, principalmente o primeiro autor, o Bas van Horen. Ele é professor da Universidade de Maastricht e trabalha muito com corrida. Então, eu achei o assunto muito interessante, principalmente um último quadro que ele faz nesse artigo, que eu achei muito legal, que é um resumão de tudo, e a gente vai ver ele no final. Mas é um artigo grande, porém muito interessante. Então, começando, o que é economia de corrida? Economia de corrida, ela representa a quantidade de oxigênio ou energia necessária para correr até uma velocidade estável, que é o steady state. E é também considerado um dos mais determinantes de desempenho na corrida, juntamente com o VO2 máximo e o percentual de VO2 máximo. Então, a soma desses três determinantes, a soma da economia de corrida, do VO2 máximo e do percentual de VO2 máximo que a pessoa estiver correndo, isso equivale a 89% a 95% da variação de performance em corridas de longa distância ou de variação na velocidade de performance no limiar anaeróbio. Então, muitos fatores eles podem influenciar a economia de corrida, como medidas antropométricas, aspectos biomecânicos, propriedades musculotendíneas e a própria biomecânica da corrida, né? Enquanto você estiver correndo, como você corre pode ser determinante também. Características como as pernas mais longas, proporção dos tipos de fibras, características espaço-temporais relacionadas à corrida, cinemática e cinética, também tem sido associado à economia de corrida. Então, a biomecânica da corrida ela é um dos únicos fatores que pode ser modificado tanto agudamente, no dia a dia do treino, quanto no decorrer das sessões, podendo ser também modificado cronicamente. Então, os objetivos dessa revisão foi sintetizar as evidências disponíveis na associação entre biomecânica de corrida e economia de corrida e também discutir as razões potenciais para a realização das descobertas que seriam benéficas para técnicos, atletas, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologias desse ramo específico. Então, o método que eles utilizaram o prisma, tiveram como critérios de inclusão, 5 foram os critérios de inclusão. O primeiro é que fossem estudos observacionais, que associavam biomecânica de corrida com economia de corrida, ou que comparavam biomecânica de corrida de 2 ou mais grupos, diferenciando em economia de corrida, ou então o contrário, com inclinação de 0 ou 1%, em velocidade constante na esteira ou em velocidades submáximas. Que os indivíduos também fossem saudáveis, tendo de 18 a 65 anos, que fossem estudos escritos em inglês, que tivessem as medições das variáveis biomecânicas, como espaços temporais, cinemática, cinética e ativação muscular, e que medisse a economia de corrida através do analisador de gás. Também tivemos critérios de exclusão, que o primeiro era a corrida ser acima do limiar anaeróbio ou do ponto de compensação respiratória,
que seria a corrida, né, na velocidade acima de 25 km por hora, ou então acima de 7 metros por segundo. E o segundo critério é que se fosse corrida descalço, corrida com inserções ortopédicas, estudos de modelagem musculoesquelética, corrida em estado de fadiga ou corrida com massa adicional também estaria excluído da revisão. Então, eles utilizaram a estratégia PICO, que é população, intervenção, o comparador e o desfecho. Então, eles utilizaram bases de dados do Medline via PubMed, Web of Science, Embase e pré-print do esporte e do bio. Eu não conhecia esses pré-prints. E a coleta de dados se deu entre o dia 30 de setembro de 2020 até o dia 1º de abril de 2023. E aí eles fizeram também 2 tipos de análise estatística. O primeiro foi com os artigos que fizeram algum tipo de correlação. Então, eles fizeram a correlação de Pearson entre biomecânica de corrida e economia de corrida para tamanho de efeito. E caso os estudos fizessem a correlação de Spearman, eles convertiam em Pearson. E aí eles usaram essa equação para fazer a conversão, que eu também não conhecia. E aí, o que eles fizeram? Eles viram que depois de fazer essa conversão, os dados não estavam ficando normais. Então, eles pegaram e transformaram esses valores através de transformação de Z de Fisher para aproximar os dados da normalidade. E aí, depois que fizeram isso, eles chegaram a alguns valores de correlação, sendo menor que 0,1 trivial, de 0,1 a 0,29 pequena correlação, de 0,30 a 0,49 uma correlação moderada, de 0,5 a 0,69 uma grande correlação, de 0,7 a 0,89 muito grande, e 0,9 a 0,99 é praticamente perfeito, perto da perfeição. E a outra análise que eles fizeram é a partir dos estudos que fizeram com grupos diferentes. Então, alguns estudos, eles compararam a biomecânica de corrida com a economia de corrida entre 2 grupos que correram em uma velocidade semelhante e não relataram coeficiente de correlação. Mas eles relataram média e desvio padrão para a economia de corrida e alguns resultados biomecânicos de cada um dos grupos. Então, bem como estatística representando a diferença entre esses grupos. Como os dados de economia de corrida foram relatados em unidades diferentes, mais para frente eu vou falar um pouco sobre a caracterização dos estudos, eles foram dados em muitas unidades de medida, né, diferentes. Então, ele teve que padronizar as médias para fazer com que os grupos independentes fossem calculados para se ter uma noção de como se daria, né, esses estudos. E no tamanho de efeito final dessa análise foi 0,6. Então, esse estudo, essa revisão, no começo, eles identificaram 2.014 artigos, e depois de fazer as revisões, as exclusões de duplicadas, depois de ler resumos, de ler os títulos, eles chegaram no número total de 51 estudos, artigos incluídos nessa revisão. E como características da amostra, foram 51 artigos incluídos, e 38 desses artigos faziam correlação entre biomecânica de corrida e economia de corrida. 5 estudos compararam economia de corrida entre grupos que diferem em biomecânica de corrida,
principalmente comparando o ângulo da pisada, do passo. Compararam também biomecânica de corrida entre grupos que diferem em economia de corrida, com 5 estudos, ou então que forneceram correlações e comparações entre esses grupos. Foram 3 estudos que fizeram isso. E o número total da amostra de todos esses 51 estudos totalizaram 1.115 participantes, sendo 904 homens e 227 mulheres. E aí, se a gente fizer uma divisão dos estudos dentro dessa amostra de quantos homens, de quantas mulheres, 35 estudos incluíram apenas homens, 2 estudos apenas mulheres, 13 fizeram com os dois, e um não especificou qual era o sexo dos participantes. 50 estudos desses 51, eles recrutaram participantes que eram corredores ou então que eram fisicamente ativos em outros esportes, e um não especificou qual era a atividade física, o esporte, enfim, que os participantes praticavam. As velocidades de corridas usadas para avaliação da economia de corrida, elas variaram de 2,22 metros por segundo a 5,52 metros por segundo, e 16 estudos padronizaram o uso do calçado, enquanto 38 não fizeram, ou então não relataram que fizeram. 27 estudos avaliaram a economia de corrida durante velocidade fixa, e 24 avaliaram a economia de corrida durante 2 ou mais velocidades. Um estudo, participantes, homens e mulheres, correram em velocidade constante, diferente, e economia de corrida foi expressa em ml por quilo por quilômetro em 9 estudos, ml por quilo por minuto em 23 e quilocaloria por quilo por minuto em 7 estudos. Outras unidades também que foram empregadas nos outros artigos foi de watts por quilo, de joule por quilo, de joule por quilo por metro e joule por quilo por minuto. Eles também falam nesse artigo que foram tantas unidades de medidas diferentes que no final eles ultrapassaram 51 unidades de medidas, porque os artigos eles variavam muito quanto a isso. 40 estudos descreveram métodos usados para verificar o steady state, que incluíram a verificação da taxa de troca respiratória abaixo de 1, 22 estudos fizeram isso, a medição da concentração do lactato no sangue, 12 estudos, e a inspeção visual do platô, nos dados da relação de consumo de oxigênio e ou dióxido de carbono expirado. Foram 21 estudos que fizeram isso. A maioria dos estudos, que foram 18, empregou métodos para verificar o steady state, enquanto 11 estudos não relataram nenhuma verificação. 6 estudos subtraíram o VO2 em repouso, 3 estudos, ou em pé, outros 3, ou então o gasto de energia de VO2 ou gasto de energia na corrida. E a maioria dos estudos, 44 estudos, não relataram se tal subtração foi relacionada, e um estudo declarou explicitamente que não fez nenhuma subtração. 4 estudos usaram a escala alométrica ao normalizar a economia de corrida para a massa corporal, enquanto 47 usaram a escala linear. E também muitas equações foram utilizadas para fazer a questão do custo energético. 6 estudos usaram as equações de Perrone para calcular o custo energético de VO2 e VCO2. Um estudo usou a equação de Brockway. 3 se referiram à equação de Flecker, que usou a equação de Lusk. E um estudo usou essa equação aqui, que é o Geckendrup. Um estudo usou um método descritivo, descrito lá
por um outro autor com base no lactato sanguíneo, e um utilizou a equação de Weir. Muitas equações, que também muitos estudos, né? Então, 31 estudos avaliaram biomecânica de corrida e economia de corrida ao mesmo tempo, enquanto 14 estudos realizaram essas avaliações separadamente. 6 estudos restantes não especificaram esses componentes e 33 usaram a captura de movimento tridimensional ou uma esteira instrumentada ou plataforma de força montada no solo para medir a biomecânica da corrida. 4 estudos usaram sistemas de células fotoeletrônicas, plataformas de laser de contato ou um sistema de medição óptica, e estudos relataram também usarem acelerometria, medidas bidimensionais e outros métodos como eletrodos eletromiográficos de superfície ou eletrogoniômetros. Eles também fizeram o risco de viés dos estudos. Eu botei a figura do risco de viés, não sei se está dando para enxergar bem, mas a maioria dos 51 estudos foram de viés moderado ou então de baixo viés, por não descrever tão claramente os critérios de inclusão e de exclusão, porém tiveram alguns estudos que foram de alto viés, por não descreverem os procedimentos de coleta e nem de análise de dados, porém a maioria deles foi de moderada ou de baixo viés. Como a gente pode ver aqui na figurinha, onde está o Hzinho aqui, quando está a corzinha amarela, é que o viés foi moderado. E se tiver o verde é de baixo viés e o vermelho é de alto viés. Então, vamos para os resultados. Dentro das mensurações espaço-temporais, eles viram tempo de contato, tempo de voo, tempo de balanço, tempo de passada, fator de trabalho, comprimento de passada normalizada, que é quando eles fazem também referente à altura da pessoa, e a frequência de passada. Dentro de todas dessas variáveis que eles investigaram, somente a frequência da passada foi significativamente associada à economia de corrida. Aqui a gente tem o primeiro gráfico que eles colocam no estudo, que mostra exatamente a questão da frequência de passada quando comparada com a economia de corrida. Que a gente consegue perceber que a maioria dos estudos eles estão para o nosso lado esquerdo, então mostrando que houve resultado positivo, né, que teve economia de corrida. A velocidade nos estudos elas foram todas dadas em metros por segundo, porém eu fiquei pensando muito no último artigo que eu apresentei, que também foi uma revisão sistemática com meta-análise, que depois o Jorge me perguntou sobre qual era a unidade de medida do gráfico, e eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, não, dessa vez se ele me perguntar eu vou saber qual que é. Porém, eu saí procurando, li, reli, e não vi qual eu li a legenda também, não achei qual seria a unidade de medida do gráfico. Porém, a velocidade aqui de todos os estudos, eles estão em metros por segundo, e a gente consegue perceber que a maioria dos estudos tiveram uma frequência de passada que fez com que a economia de corrida fosse melhorada, né? Que fosse aumentada. Aqui eles também colocaram do tempo de contato pela economia de corrida, e aí a gente consegue perceber também que ele está um pouco mais embolado do que o outro, né? Esse gráfico aqui, também dado em metros por segundo a velocidade, ele já não fica tão claro quanto o outro, né? Que foi claramente, houve economia de corrida, e nesse aqui a gente consegue perceber que alguns estudos
possuem alguma melhora na economia, outros não, então não foi significativamente relacionado. Aqui a gente também tem um gráfico muito, muito interessante que eu achei, que a gente consegue perceber, né, vamos prestar atenção nas linhas que estão completas, não as tracejadas, as linhas que estão inteiriças. Quanto a velocidade em metros por segundo vai aumentando, o custo de energia ele é estável, a gente não tem mudança. Porém, com o aumento da velocidade, né, em metros por segundo, a gente aumenta também o custo energético. E isso faz com que a gente diminua, né, a questão do coeficiente aqui de correlação e piore um pouco mais o nosso desempenho. Então, a gente consegue perceber que quanto menor é a velocidade em metros por segundo, mais eficiente a gente, né, a pessoa que está correndo, enfim, ela consegue ser. Aqui a gente tem outro gráfico que leva em consideração o fator trabalho e economia de corrida. Foram muito poucos estudos que trabalharam com essa variável. Ele mesmo cita isso no final, falando que é um dos fatores limitantes, é justamente ter poucos artigos que trabalharam nessa variável especificamente, e a gente consegue perceber também que tem um pouco de... Alguns artigos tendem a mostrar que que teve melhora, outros não, então é uma variável ainda que precisa ser mais estudada para saber como que ela se comporta com a economia de corrida. Então, os resultados para oscilações verticais, a gente consegue, né, ter uma noção por esse estudo, é que maiores movimentações de pelve, tronco e centro de massa faz com que haja um maior custo energético ou um maior custo também de oxigênio. Então, essas oscilações verticais, elas apresentaram correlação moderada e significante com o maior custo energético. Então, isso mostra que quanto mais a gente movimenta, principalmente essas articulações, né, de pelve e de tronco, principalmente, mais o nosso corpo gasta, energeticamente falando. Os achados cinemáticos, por exemplo, é que ângulos do tornozelo, do joelho e do quadril, em diferentes fases da corrida, da marcha, e sua amplitude de movimento também não foram significativamente associados à economia de corrida. Os achados cinéticos é que também a força de reação do solo vertical não foram significativamente associados à economia de corrida geral e nem em resultados absolutos e nem normalizados. Também a maior rigidez vertical e das pernas foram ambas associadas a uma redução moderada ou pequena, significativa, no custo de energia ou oxigenação. Eu entendi quando li isso que é porque quando a gente tem uma maior rigidez nas pernas, a gente oscila menos, principalmente aqui em pelve e tronco, porque a gente tem mais músculo para estabilizar a perna, então a gente não precisa movimentar tanto as outras articulações para conseguir se deslocar. Um estudo também relatou que o impulso antero-posterior e médio-lateral mais alto não foi significativamente associado a um custo de energia mais alto também. O trabalho mecânico, aqui a gente tem que o trabalho total, negativo ou positivo também não foi associado. E aqui na figurinha do gráfico, a gente tem basicamente o mesmo resultado daquele que eu mostrei lá do primeiro gráfico, que mostra coeficiente de correlação no eixo Y e velocidade no X.
que quanto mais rápido vai ficando a velocidade, menos a gente vai conseguindo controlar, e com isso a gente vai piorando um pouco mais a performance. A gente consegue ser mais eficiente em velocidades mais baixas. Achados eletromiográficos. A ativação eletromiográfica de superfície de glúteo, máximo, sólido, gastrocnêmio médio, gastrocnêmio medial, lateral, reto femoral, vasto lateral, cabeça longa do bíceps femoral e tibial anterior durante a postura da corrida, ela não foi significativamente associada à economia de corrida. E comparação entre os grupos, os artigos que fizeram. A única comparação entre grupos com dados suficientes foi a questão do ângulo do pé, que foi uma lá das características de estudo que eu citei, que esse ângulo do pé, o ângulo da passada, foi visto em 5 estudos. A meta-análise mostrou que a economia de corrida não inferiu significativamente entre o passo do pé classificado em atacantes do retropé ou do meio do pé ou antepé, que é da onde a gente consegue pisar primeiro, pé que ataca. Análise de sensibilidade, eles também fizeram para comparar se as correlações entre variáveis biomecânicas e economia de corrida foram afetadas pela expressão de economia de corrida como oxigênio ou custo energético dentro do mesmo estudo, comparando os coeficientes de correlação. Então, essas análises, eles revelaram que as correlações eram muito semelhantes em ambas as análises e, além disso, a sensibilidade de coeficientes de correlação a duas equações estequiométricas diferentes, eles fizeram isso para fazer a análise e resultou em diferenças médias insignificantes. Ficou muito grande essa parte da discussão. Eu acho que já foi uma evolução do último, porque o último também os resultados ficaram muito grandes. Mas o que está realmente importante dentro da discussão, eu sublinhei. Então, dentro dos achados temporais, eles tiveram evidências moderadas, de acordo com o Grade, que mostraram que a frequência de passada mais alta, ela teve uma fraca, mais significativa associação ao menor custo de energia durante a corrida. Então, quando a gente se trata também de velocidade de corrida fixa, uma frequência de passada baixa significa que os corredores adotam um comprimento de passada longo, o que pode levar a impulsos de frenagem mais altos. Uma frenagem maior durante a fase inicial da fase de apoio necessita de uma produção maior de força propulsora horizontal durante a fase do apoio, restante para reacelerar o centro de massa para manter a velocidade de corrida. Então, nada mais é do que eles fazem mais força para conseguir se deslocar. E aí, a geração de força propulsora envolve parcialmente a associação entre a frequência de passada mais alta e o menor custo energético. Outro achado desse componente espaço-temporal que eles fizeram, dessas variáveis, é que a correlação para comprimento de passada normalizada foi aproximadamente o dobro em comparação com o comprimento de passada, com também evidência moderada, e isso sugere que os indivíduos com comprimento de passada curto em relação à sua altura pode ter melhor economia de corrida do que aqueles com comprimento de passada longo em relação à sua altura. O comprimento de passada normalizado para a altura pode, portanto, ser mais relevante para informar sobre economia de corrida e potencialmente apresenta uma variável útil para modificar ao otimizar a economia de corrida. E também que a combinação dessas descobertas com a correlação significativa observada entre frequência de passada e economia de corrida
sugere que a maior frequência de passada vista em corredores mais econômicos pode ser alcançada usando diferentes combinações de contato e tempos de voo que são igualmente econômicos. Isso apoia a noção de que o tempo de contato pode ser auto-otimizado e opera dentro de uma faixa ideal mais estreita do que a frequência de passada. Fator de trabalho, que é o tempo de contato dividido pela soma do tempo de contato mais o tempo de voo. Eles viram que o fator de trabalho mais baixo e mais alto podem ser econômicos. Então, se um corredor adota um fator de trabalho mais baixo ou mais alto, ele pode refletir diferenças nas propriedades músculo-tendíneas. Corredores com fator de trabalho baixo, que seria maior tempo de voo, menor tempo de contato, demonstraram, por exemplo, exibir uma maior taxa de desenvolvimento de força, ativação muscular e reflexo do sólio em comparação com corredores com maior fator de trabalho. E os corredores, eles podem, portanto, simplesmente se auto-organizar para a técnica que é mais econômica para suas propriedades musculo-tendíneas com treinamento suficiente. Então, simplesmente alterar o tempo de contato ou o voo, que seria, né, o fator de trabalho, sem determinar se um corredor já produz uma marcha de corrida metabolicamente otimizada, pode forçá-lo a usar uma técnica que não é econômica para seu tipo de musculatura, né, para suas propriedades musculo-tendíneas atuais, e isso pode fazer com que ele tenha o desempenho piorado, né? Pode reduzir ao invés de aumentar o desempenho. E também a questão do estudo, que eu disse até na hora que eu estava apresentando o gráfico, né, que foram poucos estudos, a meta-regressão deles indicou que a correlação entre o fator de trabalho e economia de corrida tornou-se significantemente maior com o aumento da velocidade de corrida. Isso sugere que fatores de trabalho alto, que é o tempo de contato mais curto, ou tempo de voo mais longo, estão associadas a custos energéticos mais baixos em velocidades relativamente mais lentas, mas o custo de energia mais alto e mais os custos de energia mais alto em velocidades mais altas. Então, é o que eu mostrei lá naquele outro gráfico. A gente, com o aumento da velocidade, a gente perde o desempenho, né, diminui um pouco e a gente consegue ser mais econômico e desempenhar melhor em velocidades menores, né, em velocidades mais reduzidas. Os achados de trabalho mecânico. Aqui a gente tem que mais trabalho mecânico deve refletir em maior trabalho metabólico, e 2 estudos, eles mostraram que corredores mais econômicos, eles tiveram mais transferência de energia entre os segmentos adjacentes e entre o tronco e as pernas. Isso sugere que corredores mais econômicos são mais capazes de usar esse transporte de energia dos músculos biarticulares, requerendo menor trabalho muscular para deslocar massa. E o trabalho mecânico, ele se dá a partir do segundo parágrafo que eu escrevi, que é o trabalho mecânico externo, se refere ao movimento do centro da massa de todo o corpo em relação ao solo, e um trabalho mecânico interno se refere aos movimentos dos braços e da perna em relação ao centro de massa. Então, o trabalho mecânico, ele engloba esses 2 tipos de trabalho, o trabalho mecânico externo e o trabalho mecânico interno. E a gente conseguiu ver que quem é mais econômico, eles conseguem fazer essa transferência de energia com mais performance, eles conseguem transferir essa energia melhor do que quem não é econômico.
A questão das ativações musculares. Eles viram que músculos mono e biarticulares dos membros inferiores durante a postura não foi significativamente associado à economia de corrida, também com evidência de moderada a alta, e exceto dois músculos, o reto femoral e o vasto lateral. Então, eles viram que uma maior ativação muscular, que é frequentemente considerada prejudicial à economia de corrida, porque acredita que ela reflita em um número maior de pontes cruzadas ativas e bombeamento de íons e, portanto, maiores custos de energia. Uma explicação potencial para essa descoberta é que algumas ativações musculares podem ser necessárias para aumentar a rigidez vertical da perna e melhorar o armazenamento e a reutilização da energia elástica dos tendões, e ambos os quais melhoram indiretamente a economia de corrida, apesar da maior ativação muscular resultar em maiores custos de energia. Então, em relação ao reto femoral e ao vasto lateral, eles desempenham um papel importante de extensão de joelho e, portanto, papel na rigidez vertical. E a maior ativação desses músculos mostrou uma correlação de magnitude moderada, mas não significativa, com menores custos de energia. E isso pode ocorrer porque uma maior ativação desses músculos ajuda a aumentar a rigidez dos membros inferiores. E um dos estudos que estava incluído nessa meta-análise, ele descobriu que o início mais precoce da ativação do reto femoral estava associado a um menor custo de oxigênio. Então, essas descobertas, elas reforçam ainda mais a importância de estratégia de ativação muscular para a amplitude de movimento das articulações e, portanto, medidas mais globais de rigidez, como rigidez vertical ou a da perna. Aplicabilidade prática. Bom, a gente tem muita aplicabilidade prática nesse estudo. Primeiro é que esses componentes de tudo que a gente viu serve para os técnicos de corrida que podem modificar as intervenções nos seus treinamentos, direcionadas em uma tentativa de melhorar a economia de corrida dos seus corredores e, por extensão, o desempenho da corrida dos mesmos. Uma consideração a esse respeito é que a maioria das correlações foi pequena ou moderada, em magnitude no máximo, o que equivaleria a uma variância explicada e potencial melhoria de economia entre 4% a 12%. Porém, isso a gente sabe que na corrida, qualquer melhora que a gente consiga ter com o nosso atleta pode ser muito, muito determinante para alguma corrida, enfim. E 4% já é bastante coisa, né? De 4 a 12, né? Se a gente conseguir 12, melhor ainda, mas só de 4% já é bastante coisa. Então, mesmo com o aumento de 4%, é considerado relativamente grande e relevante em estudos de comparação de calçados. Além disso, a magnitude da variância explicada pode ser também aumentada ao combinar diferentes tipos de modificação. Uma coisa também que eles viram é que a mudança na frequência da passada melhora a economia de corrida. Também eles perceberam que os treinadores eles podem direcionar o aumento da frequência de passada numa tentativa de melhorar a economia de corrida e, por sua vez, essa frequência de passada mais alta, provavelmente, ela reduz as oscilações verticais, o que pode melhorar a economia de corrida de acordo com o que a gente já viu nos slides que eu passei há pouco tempo e também no estudo está mostrando que mais rigidez faz com que tenha menos oscilações na pelve, lá nos achados do joelho, enfim. Também que corredores iniciantes, eles se auto-otimizam
durante as 10 primeiras semanas de treinamento de corrida não guiada, e que a economia de corrida melhorou nesses corredores em 8%, e o treinamento resultou em alterações na biomecânica de corrida, com 3 variáveis cinemáticas, explicando 94,3% na mudança de economia de corrida. Então, eles melhoraram em 10 semanas, eles tiveram já uma melhora na economia de corrida. 2 estudos, eles relataram também que melhores transferências de energia entre os segmentos fazem com que os corredores sejam mais econômicos. 3 estudos também viram que a coordenação intermuscular, como duração e magnitude da contração, também estava associada à economia de corrida. Além de informar sobre componentes que podem ser modificados para melhorar a economia de corrida, os resultados desse estudo também fornecem informação sobre componentes que podem não ser relevantes para modificar uma perspectiva de economia de corrida, como tempo de contato, tempo de voo e fator trabalho, que eles não influenciaram, né? E também que indivíduos adotam uma técnica que evita sobrecarga nos músculos, que os indivíduos adotam uma técnica que evita sobrecarregar os músculos individuais durante a caminhada, apesar disso levar a um maior custo metabólico geral. E isso pode, portanto, explicar uma descoberta conflitante da revisão deles, que compara a biomecânica de corrida entre grupos de corredores que diferem no desempenho de corrida ou na experiência de treinamentos. Esse é o gráfico que eu falei lá no começo, e quando eu estava escolhendo qual artigo eu iria apresentar hoje, esse gráfico em si me fez falar que, definir que seria esse que eu queria apresentar, porque ele faz um resumo de absolutamente tudo que ele achou, e eu acho que fica muito mais fácil o entendimento do que deve se melhorar. Né? O que influencia, o que não influencia na pessoa ter uma melhor economia de corrida. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as 3 fases da marcha, da corrida. Primeiro é o contato inicial, que a gente tem, né, o primeiro passo, e aí a gente consegue perceber que a gente tem um baixo custo de energia, então uma melhor economia de corrida nas primeiras imagens, e logo depois, quando a gente movimenta, a gente tem um maior custo de energia, portanto, uma economia de corrida pior, né, mais pobre. Então, o que acontece? O que muda biomecanicamente para a gente fazer... o que muda, por exemplo, para uma pessoa ser melhor economicamente do que a outra durante a corrida? Então, no contato inicial, a gente consegue perceber que quem é melhor economicamente, ele tem baixa amplitude de movimento na flexão de tronco durante o ciclo da marcha, que tem a setinha para baixo aí. Então, quem é economicamente melhor, mexe menos, tem menos amplitude de movimento de flexão de tronco, por exemplo. Também tem menor flexão de joelho, né, balanço no joelho durante esse deslocar. Então, isso, na minha opinião, se dá muito pelo ganho de força vertical, né, que a gente tem na perna, que faz com que não seja tão desequilibrado, vamos dizer assim, né? Então, quem é economicamente melhor
tem menos desse balanço. A dorsoflexão de tornozelo, ela não teve relevância, mas muito pouco. Quando tem essa setinha em diagonal para cima, é que teve pouca influência no contato inicial. Também a gente tem um contato inicial, um pouco de influência do impulso, né, do contato com o chão. Então, quem é mais econômico tem menos dessas variáveis biomecânicas, mexe menos o tronco, tem menos flexão de joelho, então o joelho é mais estável durante as passadas. Depois, nesse contato no segundo aqui, né, no médio, quem é melhor continua tendo menor amplitude de flexão de tronco, também tem menos oscilação vertical de pelve, tem pouca influência de amplitude do movimento de joelho e de quadril durante a passada. Tem mais, deixa eu ver, um pouquinho, influencia pouco, né, a força vertical, pico de força vertical, porém não tem influência das métricas espaço-temporais de tempo de contato, como a gente pôde ver. E esse último aqui, eu não consegui ver qual era a tradução desse Toyoff. Vocês que são mais envolvidos na corrida do que eu devem saber, depois a gente pode conversar sobre o que é isso. Na minha humilde opinião, é a fase final, né? E quem é mais economicamente melhor continua tendo menos amplitude de movimento de flexão de tronco, tem menos também rotação do tronco durante esse desenvolver, durante a corrida. Também tem menos amplitude de movimento de cotovelo e de braços, porém, o ângulo da pelve e o ângulo do joelho não tiveram relevância, e também a extensão de tornozelo teve pouca variância dentro pouca variação entre quem é mais econômico e quem é pouco. Portanto, a gente consegue ver que algumas coisas são cruciais para que a pessoa seja mais econômica em corrida do que a outra. E nas limitações de estudo, nós tivemos 7 limitações de estudo. Muitas, né? Na minha opinião, foram muitas limitações. E a primeira é que a maioria dos estudos incluídos utilizaram a amostra de homens, alguns unicamente homens, porém, na maioria dos estudos, predominantemente homens. A biomecânica de corrida, ela demonstrou diferir entre homens e mulheres nos estudos que utilizaram os dois, porém, como tem poucos estudos com mulheres, sugere que sejam realizadas mais pesquisas com esse público, né, com mulheres. Não teve inclusão de estudo com idoso, pois foi demonstrado que indivíduos mais velhos mantêm a sua economia de corrida, apesar das diferenças biomecânicas, e isso pode confundir as correlações entre biomecânica de corrida e a própria economia de corrida. A terceira é que eles limitaram o estudo em inclinação de esteira de 0 a 1%. Isso também foi considerado uma limitação. O 4 é que a maioria dos estudos incluíram cinemática, se concentrou na cinemática do plano sagital, e 2 estudos somente incluíram o plano frontal. Porém, faltam pesquisas que utilizem o plano frontal e o transversal também.
Então, eles sugerem até que estudos futuros devem investigar esses outros planos. Também que alguns estudos não relataram todas as informações necessárias para a meta-análise e, portanto, eles extraíram as informações necessárias do número ou estimadas as informações com base em outros estudos. Isso provavelmente introduziu algum erro e, portanto, eles pedem aos pesquisadores que melhorem os relatórios e forneçam dados abertos. E, relacionados a isso, alguns estudos não relataram se verificaram o consumo de oxigênio em estado estacionário, em steady state, para garantir uma intensidade submáxima, e eles excluíram alguns estudos ou velocidades específicas dentro de outros estudos, como 6 metros por segundo ou 5,83, pois provavelmente não estavam mais no estado de equilíbrio. Só um minuto, só que tocou meu telefone aqui. E outros estudos, e alguns outros estudos e velocidades incluídos, não se sabe se eles foram realizados em estado estacionário, né, em steady state, e incluímos esses estudos porque eles normalmente usam velocidades nas quais as populações semelhantes foram mostradas correndo em estado estacionário. Em outros estudos, ou porque a velocidade de avaliação de economia de corrida era mais lenta do que a velocidade da meia maratona, que seria de 5,56 versus 5,86 metros por segundo. Então, provavelmente, estando em um estado estacionário metabólico, em particular na esteira, devido à menor influência do ar. A sexta limitação é que algumas meta-análises foram afetadas por altos níveis de heterogeneidade e um pequeno número de estudos. Embora tenham tentado explorar as causas da heterogeneidade, realizando metas-regressões, outros fatores que não foram investigados, como a experiência de corrida, distância da competição, também podem ter contribuído para essa heterogeneidade. Relacionado a isso, a biomecânica da corrida ideal pode ser específica da disciplina, com a técnica para atletas de média distância, como de 1.500 metros, sendo diferente da de longa distância, como a maratona, por exemplo, em ambos os tipos de atletas treinados, seja provavelmente mais econômico do que os indivíduos não treinados. No entanto, eles não podem incluir esses fatores como um subgrupo ou de meta-regressão, porque a maioria dos estudos não especificou claramente as características dos participantes. E a última limitação é que 15 estudos padronizaram o uso dos calçados, enquanto 26 estudos não padronizaram. E essa não padronização do uso de calçados pode introduzir viés ao associar a economia de corrida, a biomecânica da corrida. Então, por exemplo, embora a maioria dos estudos tenha sido conduzida antes dos super sapatos, né, como a gente também tinha lá na natação, os super maiores, que foi usado em Pequim, enfim, com placas de carbono e amortecimento especial em 2017, os calçados planos de corrida tradicionais ainda podem aumentar a economia de corrida em aproximadamente 2%, em comparação a calçados de treinamentos normais. Então, da mesma forma, diferenças em aspectos como queda do calcanhar, dos dedos e propriedades do material da sola, eles podem alterar a biomecânica da corrida e, portanto, confundir a relação entre economia de corrida e biomecânica de corrida também. Conclusão. Enfim, nós chegamos ao final. A conclusão, primeiro, é que entre os resultados espaço-temporais, o tempo de contato com o solo, o tempo de voo e o fator de trabalho mostraram associação comum e não significativa com a economia de corrida, enquanto uma frequência de passada mais alta mostrou uma pequena associação significativa com uma melhora na economia de corrida.
A segunda conclusão é que menor oscilação vertical e maior rigidez vertical e das pernas mostraram correlações de magnitude pequena a moderada com melhora na economia de corrida, enquanto ângulos articulares em distâncias específicas no ciclo da corrida, amplitude de movimento do ângulo articular, ativação muscular eletromiográfica e pico de força de reação vertical do solo mostraram associações não significativas e frequentemente comuns na economia de corrida. Terceira é que variáveis biomecânicas podem explicar de 4 a 12% da variação entre indivíduos na economia de corrida, quando consideradas isoladamente, com essa magnitude potencialmente aumentando ao combinar diferentes variáveis. Além disso, algumas variáveis biomecânicas, frequentemente consideradas relevantes para a economia de corrida, como o tempo de contato, não está globalmente associada à economia de corrida quando avaliada em uma velocidade semelhante para todos os corredores. E, por último, o desempenho ideal pode exigir a otimização da biomecânica de corrida, além de simplesmente minimizar o custo de energia, sugerindo assim que componentes não significativamente associados à economia de corrida ainda podem ser relevantes de uma perspectiva de desempenho ou de prevenção de lesões. É isso. Muito obrigada a todos pela atenção.